Você conhece a Torre de Hanoi? A Torre de Hanoi é um jogo composto por uma base contendo três pinos: A, B e C, em um dos quais estão dispostos alguns discos, né? Você pode ter a quantidade de discos que quiser, 3, 4, 5, 6. E, como podemos ver aqui, os discos possuem diâmetros diferentes e eles estão organizados em ordem decrescente de baixo para cima. Ou seja, um disco de diâmetro menor está em cima de um disco de diâmetro maior. Qual é o objetivo desse jogo? Transferir todos os discos de um pino para um outro pino. Porém, para isso existem duas regras. Você só pode mover um disco de cada vez. Por exemplo, peguei o primeiro disco, vou mover aqui para o pino C. E essa é a primeira regra. Só pode mover um disco de cada vez. A segunda regra: você não pode colocar um disco de diâmetro maior em cima de um disco de diâmetro menor. Por exemplo, se eu pegar esse disco aqui da torre A, eu não posso mover ele para o pino C aqui no caso, ó. Não é permitido. Então eu vou colocar aqui no pino B, por exemplo. E o objetivo, então, como eu comecei aqui na torre A, todos os discos eu quero colocar, por exemplo, ou no pino B ou no pino C. Vou colocar como objetivo colocar no pino C aqui nossos discos. Então, como é que eu faria? Pego esse aqui, coloco para cá. Pronto. Conseguimos. Colocamos todos os discos do que estavam no pino A, no pino C, movendo um de cada vez e sem colocar um disco de diâmetro maior em cima de um disco de diâmetro menor. A torre de Hanoi ela pode ser usada para se trabalhar o conceito de função. Vamos ver isso? Existe uma relação entre a quantidade de discos da torre e a quantidade de movimentos mínimos que você pode realizar o nosso objetivo. Por exemplo, com dois discos. Vamos fingir que aqui tivesse um disco só. Com quantos movimentos que a gente conseguiria concluir nosso objetivo? Com apenas um movimento, certo? E deixa eu zerar aqui. Com dois discos, com quantos movimentos mínimos eu consigo mover todos os discos para outro pino? Vamos ver? Um, dois, três. Em três movimentos. Vamos colocar isso em uma tabela? Certo. Então, com um disco, concluímos nosso objetivo com um movimento mínimo. Com dois discos, foram três movimentos mínimos. Com três discos, quantos movimentos mínimos serão? Vamos ver? 7 movimentos mínimos. Vamos continuar completando nossa tabela. A partir de agora, eu vou dar uma acelerada em alguns passos aqui com a quantidade maior de discos. Com 4 discos agora. Ok. Com 4 discos, fizemos em 15 movimentos mínimos. E por último, com 5 discos. Com 5 já é suficiente para que queremos trazer aqui como aprendizagem. Pronto. Com 5 discos, realizamos em 31 movimentos mínimos. Certo, concluímos a nossa tabela. Para o número de discos, encontramos uma quantidade mínima de movimentos para concluirmos o nosso objetivo da Torre de Hanoi. Então, para um disco foi 1, 2, 3, 7, 4, 15, 5 discos, 31 movimentos mínimos. Você consegue estabelecer alguma relação entre o número de discos e a quantidade de movimentos? Se você quiser, pause o vídeo para tentar fazer por conta própria. Mas a relação que existe é a seguinte: se você pegar 2 elevado a 1, dá 2. Como é que se chega a quantidade de movimentos mínimos? Subtrai 1. 2 elevado a 1, 2 menos 1, 1. Vamos ver se essa relação
é válida para as outras quantidades de discos? Por exemplo, 2 elevado a 2, 4. Menos 1, 3. Ó, deu certo também. 2 ao cubo, 8. Menos 1, 7. Encontramos também. Ou seja, existe uma relação 2 elevado ao número de discos menos 1 é igual à quantidade mínima de movimentos. Vamos continuar aqui. 2 elevado à quarta, 16. Menos 1, 15. 2 elevado à quinta, 32. Menos 1, 31. E aí, temos essa tabela. Esta é uma das aplicações da Torre de Hanoi para o ensino de funções. Outro ponto que pode ser bem trabalhado, no caso aqui, seria uma função exponencial, né? Outra, a gente pode trabalhar também, além dessa relação biunívoca, né, do número de discos com a quantidade de movimentos mínimos, a gente pode colocar no gráfico. Vamos abrir aqui o GeoGebra. Certo. Estamos aqui no GeoGebra. Então vamos colocar nossos pontos no nosso plano cartesiano. Então, com um disco, a quantidade mínima de movimentos foi 1, ou seja, no, na, na abscissa temos o ponto 1 e na ordenada o ponto 1. Ponto 1, 1. Que aqui chamamos de ponto A. Ok. Próximo. 2, 3. 2 no X, 3 no eixo Y. Chamamos aqui de ponto B. E 3, 7, ponto C. 4 e 15, ponto D. Aqui, ó. 4 no X, 15 no Y. E, por último, 5, 31. Tá. A nossa relação estabelecida foi a função 2 elevado a n menos 1. Ao colocar essa função no nosso gráfico, se realmente for de acordo com o que falamos, ela tem que passar por todos esses pontos. Vamos colocar a nossa curva. Pronto. 2 elevado a n menos 1 e passou por todos esses pontos. Certo. Então, e se fossem 6 discos? Qual seria a quantidade mínima de movimentos? 2 elevado à sexta, que dá 64, menos 1, 63. Então, a nossa curva tem que passar pelo ponto 6 no eixo X e 63 no eixo Y. Seria ponto H. Vamos ver se passa. 6, 63. Podemos passar aqui uma reta para ver se corta mesmo, né? Deve ficar mais didático. X igual a 6 e y igual a 63. Vamos ver? Tem uma reta aqui no x igual a 6, né? Vamos ver onde que ele vai cortar o nosso gráfico. Exatamente no y igual a 63. Recebeu o nome aqui de ponto H. Ok? Então, é isso que o que nós temos aqui para falar sobre a Torre de Hanoi e essa relação com o conceito de função. É um jogo que em sala de aula traz todo mundo, todos os alunos geralmente gostam de participar, é, traz traz a curiosidade do aluno e muito bom de trabalhar. É uma ferramenta excelente para a aprendizagem.